Olá, galerinha do quinto ano, como estão? Tia Sara está com saudade de vocês. E aí, notaram alguma coisa diferente no meu visual? Gostaram? Preparei especialmente para nossa aula de hoje. Sabe por quê? Porque esse tema é muito importante para o nosso Brasil. Vocês já devem saber disso, não é? Quando vocês olham para mim, vocês já sabem que nós vamos falar sobre o índio. Por que o índio é tão importante, tia? Por que a gente fala tanto sobre ele? E aí, você sabe me dar essa resposta? Espero que sim, porque o índio, ele influenciou a nossa cultura desde o tempo que os portugueses chegaram aqui, tá? Deixa eu me arrumar. Desde o tempo que os portugueses chegaram aqui, e os índios já estavam aqui. Então a influência indígena na nossa cultura ela é altíssima. Nós já falamos sobre isso, nós vamos continuar batendo nessa tecla, porque você não pode esquecer disso, tá bom? Mas antes, o que a gente vai fazer? Nós vamos agradecer ao nosso Deus por estarmos aqui nesse momento, não juntinhos, mas conectados virtualmente, tá? Então feche seu olhinho e vamos agradecer. Senhor Deus, obrigada, meu Pai, por mais um dia, Senhor. Que o Senhor cuide de cada um, que o Senhor coloque o alimento na mesa de cada um, dos meus alunos, da família, dos amigos. Que o Senhor nos dê proteção, saúde, que os nossos corações possam estar em paz, para que a gente possa acordar alegre, com a alegria de viver, não com tristeza, porque isso não é de Deus. Deus gosta de alegria. Obrigada, meu Deus, por tudo. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Tá, meus amores? Então vamos lá, me acompanharam? Não me enganem, tá? Não pode. Então a gente vai falar sobre a influência indígena na nossa cultura. Eu quero que você pare e pense como é que o índio já influenciou na nossa cultura. Por que eles são tão importantes? E aí, você consegue me responder? Se puder, dê uma pausa no vídeo e pense antes de você continuar esse vídeo, tá bom? Para quando chegar lá na frente você dizer, então eu estava certo. Eu não lembrava disso, então é importante eu aprender, tá bom? Vamos lá. Gente, como a gente já falou anteriormente, vamos só relembrar mais um pouco, tá? O índio, quando os portugueses chegaram aqui, os índios já estavam, tá? Eles já viviam no nosso Brasil e foram muitas tribos, tá bom? Quando os portugueses chegaram, eles chegaram e tiveram contato com a tribo Tupi-Guarani, por isso que ela é tão conhecida, tá? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. E aí, quando os portugueses chegaram, eles tiveram esse primeiro contato com essa tribo. Eles ficaram maravilhados, porque nunca tinham visto pessoas que não tinham as mesmas vestimentas, os mesmos costumes. Quando a gente olha aí nessa imagem, o que a gente vê? Que esse índio, ele tem um pauzinho, não é? Aqui, como se fosse o piercing que as pessoas usam hoje, só que aí é uma coisa natural, não é? Eles são pintados, cheio de coisa, de colares, feito por eles mesmos, tá? Coisas aí no braço, só que a gente vê que esse índio aí, ele já tem um pouco da cultura dos dias atuais, já tem a bandeira do Brasil, já está de relógio, então houve essa troca, podemos dizer assim também, tá? Porque da mesma forma que os portugueses usufruíram da cultura indígena, os índios também pegaram um pouco para si. Quando a gente está lendo, a gente lembra que eles ficaram maravilhados com os espelhos. Eles nunca tinham visto os espelhos. E aí os portugueses chegaram e davam espelhos para eles e eles ficavam se olhando e achavam a coisa mais linda do mundo. E aí não é só nisso, tá? Vamos ver agora. A influência indígena na alimentação, a mandioca, a macaxeira,
macaxeira. Você já comeu um bolinho de macaxeira? Eu adoro uma mandioca, tá? E aí, quando os portugueses chegaram, os índios já se alimentavam da mandioca, do milho, que agora nós estamos em junho, que se não tivesse nessa pandemia seria as festas juninas, que é onde eles colocam aquelas várias comidas derivadas do milho, que é a canjica, o cuscuz de milho que nós temos todos os dias, o bolo de milho, meu Deus, é o meu bolo preferido. E aí tem o guaraná, a canjica também, que é do milho, tá? É uma tristeza a gente não poder estar junto, porque se a gente tivesse, com certeza, a gente iria fazer essa troca para a gente conhecer, né? Um trabalho bem divertido, falando sobre a alimentação, a língua, a literatura, as plantas, sobre a influência dele. Mas como não podemos, bola para frente, não é? E a língua, tia, como é que ele influenciou se nós falamos o português? Gente, não, foram muitas palavrinhas que a gente fala hoje que a gente não imagina de onde vem. E muitas são lá dos indígenas, tá? Então eles influenciaram demais na nossa língua. Imaginem aí os portugueses chegando, falando lá o seu idioma e o índio o da tribo deles. Teve uma troca, com certeza. Os portugueses aprenderam, com certeza, e mais os índios também. Então, por isso, na aula passada, eu estava falando sobre a importância dessa cultura, desse vai e vem, dessa troca de conhecimentos. Por isso que o nosso Brasil é tão rico, é tão especial, porque eu digo que por causa dos índios, dos portugueses, dos negros. Então é uma mistura muito boa que Deus abençoou, não é? Porque nós temos um Brasil hoje muito rico, muito lindo. E na literatura, eles influenciaram com os mitos, tá? Muitos mitos que são trabalhados na literatura vêm lá dos índios, que veio deles, que eles criaram, que os antepassados passaram para frente, tá? E tem o artesanato. Quando eu falo de artesanato, o que é que eu lembro? Justamente daquelas coisas que os índios usavam. Hoje nós temos as cestas, tá? Os índios usavam a esteira. Eu acho que vocês não conhecem, mas a esteira é como se fosse um colchão. Os meus avós usavam, tá? Hoje não, graças a Deus. Não precisam mais, mas antigamente a minha mãe me contou que eles usavam para deitar. Era ali onde eles deitavam, era a cama deles, tá bom? E nas plantas e ervas medicinais. Eu costumo dizer, para mim mesmo, comigo, tia Sara, que eu acho muito rica os medicamentos, as ervas medicinais que a gente tem à nossa volta, sem precisar de farmácias, tá? E isso aí a gente tem justamente devido ao conhecimento que os índios trouxeram. Foi através deles que nós entendemos que a babosa, quando a gente corta ela no meio e sai lá aquela babinha, ali é feita para passar em cima de uma ferida. As mulheres usam no cabelo. Que mais? Nós temos várias ervas. Tá com dor de cabeça, a gente pode pegar uma, misturar aqui com outra. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de remédios do mato. Tem gente que fala assim, é até mais simples, né? Por quê? Porque não vem da farmácia, tá? Então, os índios deixaram essa riqueza enorme para nós, gente. Eu dou muito valor a isso. E aí, depois, quando eles chegaram, teve a imigração africana. Os negros foram trazidos para quê? Que eles foram trazidos para trabalhar, justamente trabalhar, serem escravos. Por que a gente diz escravos? Porque eles não recebiam, não tinham, não é caracterizada aquela atividade como um trabalho. Era justamente a escravidão. Aí nós temos o tronco, que quando eles não desempenhavam a atividade deles, o papel que o benfeitor lá pedia para ele fazer, e aí eles colocavam ele no tronco, em praça pública,
Para quê? Para as outras pessoas verem que estavam ao redor e aquilo, esse ato, servir como exemplo para as outras pessoas não fazerem isso. E o que a gente pode ver? Aí nas costas dele já tem sangue. E é justamente isso. Se vocês já tiverem olhado outras fotos, se vocês já tiverem assistido algum filme, vocês vão ver que é justamente isso. Tem até a novela, eu acho que vocês já ouviram falar da escrava Isaura. E lá mostra muito. Eu acho que não passa mais, faz muito tempo que passou, mas vocês podem falar com os pais de vocês. Por que eu estou falando disso, dessa novela? Não é a novela em si, é a história que ela fala justamente sobre a escravidão, tá bom? Das pessoas africanas, o tanto que eles sofreram. E aí, entre os séculos 15 e 19, aproximadamente 4 milhões de africanos foram levados às áreas rurais para trabalharem onde? Na lavoura, na cana-de-açúcar, na mineração e café. Uma grande parte desses, só que outros foram levados nas cidades para realizarem serviços gerais nas residências, que nós temos a maioria das mulheres, né, que a gente fala assim, nas residências a gente fala que as mulheres trabalhavam cuidando das crianças, cuidando da casa. E aí também, sem ser os serviços gerais, tem também para trabalhar como vendedores ambulantes, as pessoas colocavam eles para estar fazendo isso, estar trabalhando. Só que, não esqueçam, esse trabalho era escravo, tá? E aí o que acontecia? Eles se juntavam, um grupo pequeno, e decidiam, faziam um plano na cabeça deles e fugiam para os chamados quilombos. O que eram quilombos? Era lá onde os negros se abrigavam, tá? E aí eles foram crescendo, foi tendo uma comunidade um pouco maior e foi crescendo com o passar do tempo. E aí foi justamente onde eles conseguiram ter voz, onde conseguiram com que a escravidão acabasse, tá bom? E a escravidão no Brasil, desculpa meu B minúsculo, tá? Desculpa aí no Brasil tá com B minúsculo. Durou oficialmente até o ano de 1888, quando ela foi abolida. Então, se a gente parar para pensar, não faz tanto tempo assim. Tinha uma coisa tão triste dessa, aconteceu mesmo, sim. Aconteceu sim. É muito triste, não é, a gente ver isso? E aí os negros e seus descendentes representam quase metade da população brasileira, que foi o que eu falei da população brasileira. É justamente uma mistura de índios, de portugueses, dos negros, tá? Olha o tanto que eles representam. E aí o que a gente vê? Hoje em dia são muitas lutas, tá? Por quê? Porque ele quer o seu lugar. Ele não, a pessoa de tom de pele mais escura, ele quer ser tratado, como nós também queremos, de forma igualitária, tá? Que a gente tem direitos e nós também temos os nossos deveres a cumprir diante da nossa sociedade. E é justamente essa luta deles, tá? E os negros na sociedade atual. Vocês podem ver aí no livro de vocês, acompanharam, que eu fiz bem resumido, para não ficar cansativo. Quando eu olho para essa imagem, o que eu vejo? Gente, eu fico muito triste. E você? O que você sente quando você olha para essa imagem? Se imagine, coloque no lugar, tenha empatia, se coloque no lugar de uma pessoa sofrendo dessa forma, sem ter direito a chamar pela mãe, nem pelo pai, porque eles não podem fazer nada. Imagine uma pessoa sem direitos. E aí? Mesmo em 1888, acabando a escravidão no Brasil, que a gente vê que ainda hoje existe muito preconceito, não é isso? A gente pode observar muito. E é uma coisa muito triste. Só que o negro na sociedade atual, ele está conseguindo devagarzinho ocupar lugares como em chefias de grandes empresas,
Com certeza antes não podia, era uma porcentagem muito baixa. Hoje já 22% das chefias de grandes empresas são pessoas com a tonalidade da pele escura, que são os negros. Então ele vem buscando, lutando de uma forma, digamos que eu digo que bem devagar, que já era para isso não existir mais, não é? Só que devagarzinho a gente vai conseguindo. E o que é que eu quero o que é que eu quero deixar para vocês? Eu quero que você pense, que você coloque-se no lugar e cresça sendo uma pessoa de bem, uma mulher de bem, um homem de bem, que jamais vai praticar, vai ter preconceito diante dessas pessoas, tá bom? Na próxima aula eu vou passar um filme para vocês, quero que vocês assistam um filme justamente dessas pessoas que foram imigrantes, negros, que sofreram, para vocês verem o tanto de sofrimento, gente, que existe, que a nossa vida é muito boa, tá? Então é isso, meus amores. No decorrer da próxima semana a gente vai falando mais sobre esse assunto. Espero que tenham gostado do meu visual, tá? Se estivessem aqui iam ter que usar também, tá? Então respondam as atividades direitinho, com calma. Qualquer coisa mandem mensagem, a tia tá aqui de manhã, tá? Com saudade de vocês. Um beijo.